Vamos falar do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nenhum crente consegue testemunhar Jesus. Ninguém consegue testemunhar Jesus sem o Espírito Santo. O ser humano pode se esforçar, pode ter aparência de religioso, mas não consegue testemunhar. Sem o Espírito Santo, não há mensagem, não há estudo bíblico, não há louvor. Ele é tudo na nossa vida, igreja. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus dentro de nós. Sabe o que é Deus dentro de nós? A palavra diz que nem os céus contêm a glória de Deus. Tamanho é a glória do Senhor. Como entender? Um Deus que criou os céus e a terra, e agora um Deus que estará condicionado dentro de cada um de nós. Como entender isso? Aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, recebeu quem? O Espírito Santo. Há muitas atribuições ao Espírito Santo. E uma é convencer a pessoa do pecado. Só o Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado. Nenhum ser humano, pela sua natureza pecaminosa, não tem como aceitar Jesus. É o Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo. Muitos de nós, muitos de vocês, já não caiu definitivamente, porque é o Espírito Santo que nos sustenta. Nos seus momentos mais difíceis, ainda que a sua natureza pecaminosa ainda pense em fugir, não vai. Ele é tudo em nossa vida. Como sempre falo que Jesus, ele não está mais aqui fisicamente. Jesus não está mais aqui nesse mundo fisicamente. Ele veio, ele cumpriu a sua missão, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e voltou para o seu trono. E na hora que ele sobe, quem é que ele via? O Espírito Santo. Então, imagine que uma das funções do Espírito Santo, além de convencer a pessoa e cada um de nós do pecado, ele nos ensina, nos capacita, nos habilita, nos dá os dons, e ele transporta Jesus na vida de cada um. O Espírito Santo, ele transporta Jesus na vida de cada crente. Por isso que a Bíblia diz: sejais os meus imitadores. É o desejo do Espírito Santo que a gente imite Jesus. Vamos à palavra do Senhor. Quero também registrar a presença dos internautas que nos assistem. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em João 14, 16, 17. Você que está com Bíblia, sem Bíblia, tem um telão. João 14, 16, 17. E é sempre bom no estudo bíblico você pegar uma caneta, um papel, anota. Por que, igreja? Porque você em casa vai começar a refletir. Eu sei que não tem como vocês memorizar tantos versículos, mas tem uns que chamam mais atenção. E você, glória a Deus. Lembre, quem está falando aqui através desse versículo é Jesus, tá? E eu rogarei ao Pai. Quem é que vai rogar ao Pai? Jesus. Ele está dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro. Por que Ele falou isso com os discípulos? Porque
enquanto Jesus estava com os discípulos, ele era o consolador do discípulo. Mas ele disse que ia rogar ao Pai para que enviasse o quê? Outro, porque ele não estaria mais. Ele está falando para os discípulos: olha, eu vou rogar ao Pai, e ele vai enviar outro consolador, para que fique convosco o quê? Para sempre. Eu estou aqui com vocês, mas logo logo eu não estarei mais. Logo logo eu me ausentarei de vocês. Eu vim para cumprir uma missão do meu Pai. Eu vou à cruz, e lá vão me matar na cruz, e eu não estarei mais aqui com vocês. Mas não se preocupe, eu enviarei um outro consolador. Porque ele diz que ele enviaria o consolador? Porque quando o Pai, Deus Pai, ele envia ali no Jordão o Espírito Santo, ele enviou. E agora Jesus está prometendo enviar por discípulos. Agora o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai permanecer para sempre. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo, ele veio para ficar conosco para sempre. Agora o Espírito Santo, ele se entristece conosco. Ele se entristece conosco. E uma das coisas que ele se entristece é o pecado, a rebeldia, a desobediência. Ele se entristece. Não quer dizer que ele saiu. Ele se entristece com o cristão quando começa a desobedecer a ele, quando começa a endurecer o coração para ele. O que acontece quando o Espírito Santo está entristecido conosco? O nosso espírito fica abatido, a nossa alma, ela fica triste, sem força. Terrível quando o Espírito Santo ele está entristecido conosco. Terrível não para o Espírito Santo, mas para nós que entristecemos o Espírito Santo. A promessa do Pai era que ele ia enviar para os seus discípulos o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1:8. Quem lembra o que é que está escrito em Atos 1:8? Alguém lembra? Vocês não lembram o que está escrito em Atos capítulo 8? A promessa de Deus sobre o Espírito Santo, igreja. Coloca aí, Júlia. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês quem? Jesus estava dizendo aos discípulos que quando o Espírito Santo descesse sobre eles, eles receberiam o quê? Poder. Igreja, o Espírito Santo é poder, igreja. Crê nessa palavra? Não me importa se você tem 70 anos, 80 anos. Ele é poder sobre a nossa vida. Isso aqui é promessa. O mesmo Espírito Santo que foi prometido para os seus discípulos, ele trouxe sobre nós. A questão é que nós lemos a Bíblia e a gente, quando lê, acha que essas promessas aconteceu há mais de 2000 anos atrás e foi por discípulos. Igreja, os discípulos já não estão mais aqui nessa terra. Eles já cumpriram a sua missão. Cabe eu e cada um de vocês dar continuidade na missão que o Espírito Santo quer agir sobre a nossa vida. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Observe uma coisa: o desejo do Espírito Santo é que cada um de nós aqui seja testemunha dele. Olhe a responsabilidade que nós temos sobre os nossos ombros de testemunhar o Espírito Santo.
Quando a Bíblia diz que nós estamos cercados de nuvens de testemunhas, a verdade é que o cristão, aonde ele vai, se alguém te conhece principalmente, cuidado, hein? Muitos deles só estão aguardando o momento da gente botar o pé fora do evangelho, para o dedo vir apontar para nós. Não é crente? Olha aí, olha. Isso que é crente, mas tem prazer de apontar. Irmãos, quando um crente, ele mancha seu testemunho, ele entristece o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que quando você dá um péssimo testemunho para uma pessoa, aquela pessoa não acredita mais no Deus que você prega. Zele pelo seu testemunho, porque na hora que você manchar esse testemunho, você não tem moral nunca mais para falar daquela pessoa de Jesus, que eles não vão acreditar. A não ser que essa pessoa se converta, seja mais crente que você, para entender. Porque na hora que você dá um péssimo testemunho, você entristece o Espírito Santo. E uma das funções é testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Isso quer dizer, aonde quer que você vá, você tem a responsabilidade de testemunhar Jesus na sua vida. Se preocupe com isso. Zele por isso. Porque um crente, na hora que dá um péssimo testemunho, é uma vergonha, igreja. Lute por isso. Você não tem ideia da responsabilidade que nós temos. É por isso que um dia todos nós teremos que prestar conta dos nossos atos. Igreja, converse com o Espírito Santo. Melhore sua comunicação com o Espírito Santo. Seja amigo do Espírito Santo. Faz dele o seu melhor amigo. Passe a conversar com ele, bater papo com ele, desabafar com ele. Desenvolva isso dentro de você. Vai fazendo isso. Se possível, pega uma lista dos seus problemas, escreve, apresenta o Espírito Santo, todas as suas dificuldades. Fala para ele: Espírito Santo, eu estou sem coragem para ir para a igreja, estou sem coragem mais de ir para a igreja. Espírito Santo, eu não sei mais o que está acontecendo comigo, até dentro da casa do Senhor eu não estou me sentindo mais bem. Converse com ele. Eu leio a Bíblia e não entendo, eu não tenho mais desejo de ler Bíblia. Eu vou orar, Espírito Santo, 5 minutos, eu não tenho mais palavras para falar com o Senhor. Faz dele seu melhor amigo. Ele vai amar, ele vai se alegrar, não pela sujeira que está talvez dentro de nós, mas por nós confessar para ele a sujeira que está aqui dentro, e dizer para ele: Senhor, estou aqui na prática de um pecado, eu não estou conseguindo, estou aqui num vício, converse com ele. Porque se você alinha a sua vida com o Espírito Santo, a sua vida passa a ser diferente. Você não fica só dependendo dos outros para tudo. Você está crescendo, você está agora andando com suas pernas no mundo espiritual. Você está enfrentando seus problemas, você está conversando com o Espírito Santo. O Senhor está aqui. Eu coloco diante do Senhor todos esses problemas aqui. Ele vai te dar um norte, um direcionamento. Ele vai mostrar uma saída para aquele problema que você não vê saída. Você passa a confiar mais nele. E talvez, igreja, até a prática de você orar, você abandonou. Você não tem mais tempo de orar. Os problemas tomaram lugar, ocuparam você. As preocupações, você que trabalha assim, o trabalho secular às vezes rouba todo o seu tempo. Eu sei que não é fácil. Deus entende, Ele sabe que nós precisamos ter as nossas atividades. Mas não esqueça que você precisa tirar
tempos a sós com Deus. Todos cristãos precisam tirar tempo a sós com Deus. O maior exemplo é Jesus. Jesus, ele se isolava dos discípulos, ele ia sozinho para os montes, amanhecia o dia orando, falando com o Pai. E se você, cristão, não tirar o seu tempo com Deus, isso é muito perigoso. Não despreze o Espírito Santo. Você depende dele para viver. Você depende dele para andar. Você depende dele para estar de pé. Você depende dele para resolver seus problemas. Você depende dele, igreja. O Espírito Santo, ele é Deus. Eu não tenho dúvida disso. Eu não entendo como que determinadas religiões, eu não digo nem religião, seitas, que não acreditam no Espírito Santo, exclui o Espírito Santo. O livro de Atos 5, 3, 4, como que a pessoa, a que ponto chega uma religião para colocar na cabeça da pessoa, dizer que o Espírito Santo não existe, que o Espírito Santo não é Deus. Olha o que Pedro disse para Ananias. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Ele mentiu. Pedro disse que ele mentiu para o Espírito Santo. Você sabe a consequência de Ananias e Safira aqui? Por ele ter mentido para o Espírito Santo, foram mortos. Foi morto. Primeiro Ananias caiu morto lá. Depois veio a esposa, mentiu também, morreu também. Isso são fenômenos e acontecimentos para alertar a igreja. Mentir ao Espírito Santo. Ele é a verdade. Ele não mente. É onde o Espírito Santo começa a se entristecer, muitas das vezes conosco. Existem cristãos que, quando está passando um problema, até com o incrédulo, desabafa seus problemas. Você não sabe o perigo que isso é. Você não sabe o risco que você corre quando você está passando um problema, que você pega uma pessoa que não tem a visão do Espírito Santo e você vai, desabafa os seus problemas com uma pessoa que não tem a visão de Deus. Aquela pessoa não tem nem estrutura para estar ouvindo os seus problemas. Basta você dar as costas. Aquela pessoa está espantada. Aquela pessoa está ali com a língua coçando. E muitos desabafam, choram e conta todo o detalhe de cuidado com isso. Faça do Espírito Santo esse melhor amigo. Não tenha vergonha. Fala para ele. Lembra que eu sempre falo que a oração, ela tem que ser organizada e ter uma autodisciplina. Você precisa entender que quando você está orando, você está se comunicando, você está conversando. Nunca esqueça, na hora que você está orando, você está conversando. Mas não é com qualquer pessoa, você está conversando com o Espírito Santo. E a oração, ela precisa ter um direcionamento, até a gente que ora. Seja organizado. A primeira coisa que nós, em oração ao Senhor,
A primeira coisa, quando nós nos dirigimos ao Espírito Santo, é se aquebrantar. É se humilhar na presença de Deus. É reconhecer o quanto nós somos limitados. O quanto nós somos frágeis. O quanto nós dependemos do Senhor para estar de pé. O quanto a nossa natureza nos chama para pecar, nos chama para entristecer Ele. E aí você começa a abrir o seu coração para o Espírito Santo. Contar para Ele até mesmo a sujeira que está lá dentro. Não tenha vergonha. Espírito Santo. O Senhor sabe, Espírito Santo. Eu estou dentro de uma igreja, e eu não quero viver ano após ano sem que eu não tenha uma experiência com o Senhor. Espírito Santo, então me mostra o que está errado dentro de mim. Espírito Santo, eu tenho tanto desejo de fazer a tua obra, converse com o Espírito Santo. Fala para Ele as tuas fraquezas. Olha, Espírito Santo, a minha língua fica queimando para falar do medo dos outros. Senhor, me ajude, Espírito Santo, eu não quero estar assim. Olha, Espírito Santo, eu sou fofoqueiro ou fofoqueira. Fale com o Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, eu sou impulsivo. Na hora que o sangue esquenta, não é mais eu agora quero fazer justiça com as minhas palavras, justiça com as minhas... Fale para o Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Mas se você não fala, então o primeiro ponto que você fala com o Espírito Santo é você abrindo o seu coração, é passando para Ele as suas fraquezas. E a Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. É quando você abre o coração, é quando você pede perdão, é quando você coloca diante dele todos os seus problemas. A Bíblia diz que a peleja não é nossa, é dele. Quando você coloca na mão dele. Você pega um problema que você está tendo dificuldade de resolver, coloca na mão dele, confia. Não fique pressionando a Deus. O tempo é dele. Porque às vezes tem crente que quer condicionar Deus, quer dar ordem para Deus. Outro dia atendeu um rapaz aqui, ele dizia, falando para mim, não Deus, ou o Senhor faz isso na minha vida, ou então eu não quero mais nada com o Senhor. Calma, não é? Que oração de louco é isso? Porque comigo é assim mesmo. Ou Deus faz na minha vida ou não faz. Isso é maneira de você se dirigir a Deus. Às vezes eu já vi até determinados pastores falar, coloca Deus na parede. Não sei se você já viu isso. Ei, coloque Deus na parede. Deus na parede? É o barro ensinando o oleiro, né? Quem somos nós, igreja? Quem somos nós para falar isso com Deus? Reconheça o quanto nós precisamos dele. Aí você passa um tempo nessa primeira parte da oração falando com o Espírito Santo. O Senhor é meu consolador. O Senhor está vendo a dor que eu estou sentindo, Espírito Santo. O Senhor está vendo, Espírito Santo, que o meu desejo é abandonar a obra, abandonar a tua casa. Fale para Ele. Ele te ouve, igreja. As suas dificuldades. E depois que você se derrama na presença de Deus, agora vai para uma segunda etapa da oração com o Espírito Santo. Adore Ele. Diga o quanto você ama, o quanto você precisa. Espírito Santo, me ensina como é que eu devo adorar o Senhor. Eu não sei, eu sou ignorante, Espírito Santo. Eu não sei de nada, sou ignorante mesmo. Eu quero que o Senhor ilumine a minha mente, Espírito Santo.
eu reconheço que o Senhor é tudo da minha vida, que não há outro Deus além do meu Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz por mim. E aí você começa, sabe, na sua oração, você está com o seu coração aberto, você já abriu o teu coração para o Espírito Santo, você já reconheceu o quanto você é frágil e precisa dele. Agora você entrou em um estágio de adoração ao Senhor. Ele vai te colocando palavra na sua boca, o cansaço vai embora, as suas lágrimas começam a descer pelo rosto, porque tem crente que as suas lágrimas, quando saem do rosto, é porque está passando problema, dor, sofrimento. Não, nós precisamos chorar na presença do Senhor. Não é a questão de um emocionalismo, é sentir a presença do Senhor. É isso que precisa, igreja. A vida de um cristão passa a estar mudando. Eu não sei o tempo que você vai passar em comunhão com o Espírito Santo. Eu disse hoje era meia-noite e 20 parece. Mas quando eu subi já era quase 5 horas. É eu e Deus, orando por cada um de vocês, apresentando ao Senhor. Eu sei que há muitos cristãos na igreja que estão fracos espiritualmente. Deus mostra, sabe, tantos crentes que estão abandonando a casa do Senhor. Não é Deus que perde não, igreja, quem perde é a pessoa. A conta vai chegar para essa pessoa que não está bem. E quando a conta chega, muitos não estão preparados. Aos poucos estão desprezando, mas quando a conta chegar, talvez muitos não tenham estrutura mais para suportar. E aí você passa orando. Na hora que você sai dessa segunda etapa, eu não sei se vai ser meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Você vai observar, igreja, que vai ter momentos que vai 2 horas, 3 horas, você não está nem cansado, nem com sono, não falta palavras para você falar com o Espírito Santo. Você está com o seu melhor amigo, você desabafa, você adora, você busca a presença do Senhor, você começa a falar em línguas, igreja. É você e Deus. Pastor, na minha casa eu não tenho como, tenho um filho. Esses filhos, vai ter momento que vai dormir. O silêncio da madrugada. É nas madrugadas, igreja. Deus nos ouve a qualquer momento na sua oração. Você pode orar de manhã, de tarde, de noite, no trabalho, indo para o trabalho, vindo do trabalho. Deus, Ele vai te ouvir. Mas eu quero dizer que a madrugada é uma atitude de renúncia. A sua natureza pecaminosa, você está cansado. Você vai acordar para quê? Não, você vai trabalhar. Se você ficar 1 hora na madrugada, tirar para Deus, e aí, como é que você vai trabalhar? Muitos se enganam, igreja. O que Deus olha é o nosso coração. Deus tem olhado é o nosso coração. Não é sua estrutura física, não é a sua intelectualidade, não é porque você é bonzinho, porque é crente, não. É o coração. É onde você está ali recebendo o que você está dando para Ele. A Bíblia diz que a gente colhe aquilo que a gente semeia. E você só vai semear, colher de Deus o que você semeia no mundo espiritual. Você não vai receber na vida espiritual, não vai receber de Deus nada além daquilo que você não semear. Não adianta. Eu vou tentar ser espiritual. Não vai, igreja. Não adianta, não vai.
Você recebe de Deus aquilo que você dá para Ele. Se você investe o seu tempo no tempo de Deus, Deus envolve o tempo dele no seu tempo. É onde você se sente forte, inabalável. É onde você passa a ser instrumento de Deus, porque Deus passa a confiar. É como se os céus é uma conta poupança lá, com juro e correção. Você deposita, você tem. Quanto mais você deposita no mundo espiritual, no momento de escassez da sua vida, você tem onde tirar. Entendeu agora? Você vai investindo na vida espiritual. Investe no mundo espiritual. Semeia no mundo espiritual. Você vai tendo crédito. No momento da tua escassez, Deus tem para te dar. A questão é que nós queremos de Deus aquilo que a gente não dá para Ele. Igreja, precisamos mudar esse conceito de igreja, conceito de crente. Eu só recebo de Deus aquilo que eu dou para Deus. Já tenho muita experiência com Deus. Quando eu paro um pouco, para também de cessar as bênçãos na minha vida. Para de cessar os milagres. Para de cessar um monte de coisa. Eu estou sem crédito. Você está sem crédito. O que acontece? No seu celular você bota um crédito. Não é isso? Fica só gastando e não vai terminar os créditos, irmão. Acabou. Não tem mais comunicação não. Olha, o operador diz, acabou seu crédito, meu filho. Quer mais o quê? Acabou o crédito. Seu tempo acabou, pronto. É isso que nós temos que entender. Na hora que você tem crédito com Deus, igreja, pode ter certeza disso. Ele vai te honrar. É isso que nós necessitamos entender e compreender. Que eu preciso investir no mundo espiritual. Para que eu tenha nesse mundo físico uma vida espiritual. À altura daquilo que eu trabalho, daquilo que eu planto. Eu não estou falando em salvação. A salvação, ela é mediante a nossa fé. Mas o crédito com Deus, que é o poder que você vai ter de Deus, vai estar de acordo com o seu envolvimento com Ele. Senão não vai acontecer. Aquebrantamento, arrependimento, busca. A palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar do quê? O Espírito Santo não mudou, igreja. O Espírito Santo, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. O mesmo Espírito Santo que agiu na vida de Paulo, de Pedro, de Mateus, Marcos, de Lucas. Ele é o mesmo Espírito Santo que está dentro de cada um de vocês. Pastor, se o Espírito Santo está dentro de mim, por que eu não faço ou ele não faz o que fazia também com esse povo lá? Porque é o seu crédito. Eu quero ser como Paulo, mas você não está pronto a viver o que Paulo viveu, o que Paulo passou. Deus me usa como o Senhor usou Pedro, mas você não está pronto a passar pelo que Pedro passou. O que Paulo passou, açoites, de madrugada o couro comendo o lombo dele, e ele não estava reclamando, ele disse aleluia, só glorificando ao Senhor. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam ao Senhor. Você sabe quando Paulo e Silas estavam louvando, a Bíblia diz que lá fora havia uma igreja orando. Havia uma igreja orando por Silas
e por Paulo também. Não esqueça de orar por mim também. Que o negócio é sério. A coisa é séria, igreja. O Espírito Santo, ele é tudo na nossa vida. Melhore o teu relacionamento. Verás o quanto a sua vida vai crescer. Investe em oração. Investe em santidade. A Bíblia diz: sem santidade nós não veremos a quem? Como é que você quer ver Deus na sua vida? Ver Deus é ver a manifestação de Deus na sua vida. Você sabe o que é isso? Você vê a manifestação de Deus, ela é mediante alinhamento com Deus, vida com Deus. Imagine se cada um de vocês pegasse, absorvesse e botasse em prática o que o Espírito Santo está falando. Lá fora, vocês iam produzir muito. Porque o poder de Deus era tão forte na tua vida, que era o suficiente que através de cada um de vocês, estariam curando os doentes, estariam libertando os endemoniados, estariam salvando os perdidos, estaremos sendo testemunha tanto dentro da igreja, fora da igreja, aonde quer que nós iremos. A vida era outra. Eclesiastes diz: sábio é quem ganha almas. Mude as tuas orações. Deixa de estar pedindo só bens para você. Peça fome pelas almas, sede pelas almas, fome pelas almas, sede pelas almas. Não se prepare, não se preocupe. Deus vai te colocar em situações, humanamente falando, de aperto. Você não está pedindo alma? Ok. Onde é que está essas almas? Nas trevas. Você tem que ir para as trevas. E lá tu vai enfrentar inimigos invisíveis com armas invisíveis, lutando para não deixar essas almas sair da mão. Foi dado para nós isso, igreja. Anjos não recebeu de Deus a capacidade de falar de Jesus, de pregar o evangelho. Foi dado para nós. E essas almas que estão marcadas aí fora, que agora estão mergulhadas na prostituição, nas drogas, estão tudo perdido mesmo, nas trevas. Mas a maioria dessas almas, eles estão marcados para servir a Deus. A gente não consegue ver essas almas. A gente não consegue enxergar essas almas. Ou melhor, a gente não consegue nem orar por essas almas. Imagine ir em busca dessas almas. Mas tudo isso é obra do Espírito Santo. Tudo isso é o envolvimento com o Espírito Santo. O envolvimento com o Espírito Santo, ele vai te dando a alegria da salvação. E esta alegria da salvação, você quer transcender para as pessoas. Você quer passar o que você está sentindo para as pessoas. Você quer que as pessoas sintam essa alegria que você tem, essa paz que você tem, a paz que excede todo entendimento. É algo que você tem a necessidade, é o Espírito Santo querendo contagiar outras pessoas. O maior erro da igreja é não fazer do Espírito Santo seu amigo principal. Conhecer melhor o Espírito Santo. Aquele seu menino ficou bom mesmo? Febre, não foi? Estava com febre, ia para o hospital. Tudo melhorou, não foi? Depois da visita. Deus. É Deus. É o Espírito Santo. Aí você pede: Senhor, eu quero andar manifestado com o Espírito Santo. Senhor, faz com que as pessoas, ao olharem em mim, vejam o Senhor. É diferente. Espírito Santo,
O Senhor é luz. O Senhor é o Pai das luzes. E eu sou teu filho. E que a luz do Senhor Espírito Santo reflita na minha vida. Aonde eu ir, aonde eu chegar, mas é a tua presença que vai comigo. Você começa a se envolver, amada igreja, você vai ver quantas coisas vão acontecer na tua vida. A cada dia você vai se apaixonando pelo Espírito Santo. A cada dia você vai ficando loucamente apaixonado pelo Espírito Santo. A sua intimidade já está tão aguçada, amada igreja, que aonde você vai é o próprio Deus indo através de você. Imagine que as pessoas começam a olhar em você, começam a ver Jesus em você. Imagine que você chega em determinados ambientes, os ambientes são mudados, transformados só com a sua presença. Isso é obra do Espírito Santo. É a sua comunhão. É o seu investimento com o Espírito Santo. Você se envolve e ele se envolve. Votai para mim e eu votarei para vós. A gente só quer que Deus se vote para nós e nós não se volta para ele. Primeiro se envolve com ele. Votai para mim. Coloca aí, Júlia, vê se você encontra aí. Votai para mim e eu votarei para vós. A ordem dos céus, do Senhor, é que nós se volte para ele, para que ele se volte. Olha, a consequência na vida de um crente, quando Deus se envolve com o crente, é paz, é força, é ânimo, é desejo de lutar, de guerrear. Votai para mim e votarei para vós. Não existiria sequer um crente fraco dentro da igreja. Não existiria um crente desanimado. Era pau para toda a obra. Aí diz a Bíblia, portanto, está lá em Zacarias 1:3, obrigado, Júlia. Portanto, dizei-lhe, assim diz o Senhor dos exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Isso quer dizer, se eu me voltar, ele se volta para mim. E de tanto você se voltar para Deus, e de tanto Deus se voltar para você, a tua presença é o próprio Deus, aonde quer que você vá. A presença do Espírito Santo está tão atrelhada à tua vida, que é capaz, só com a tua presença, perto de um endemoniado, o bicho cair manifestado. É assim. É assim que você vê Deus, você chama para você essa responsabilidade. A tua fé fica aguçada. Não sou eu, é o Espírito Santo. Aonde eu tocar, será abençoado. Aonde pisar a planta dos seus pés, será vosso. Mas isso você tem que ter crédito. A questão crédito. Para nos seus momentos, você ter moral diante do Espírito Santo. É por isso que nós como igreja, e nós como crente, e eu como pastor, geralmente é assim, a gente fala tanto e não acontece nada. Belas mensagens, mensagem motivacional, mensagem que massageia os sentimentos. As pessoas passam a confundir o emocionalismo com o Espírito Santo. É aí que está o problema, hein? Você não pode confundir emocionalismo com a ação do Espírito Santo. Há muitos crentes que ele se sente emoção. E pode que o diabo está enganando, achando que é o Espírito Santo. Espírito Santo, ele muda de dentro para fora. O Espírito Santo, ele transforma primeiro de dentro para fora e começa dentro de nós.
Não existe você cheio do Espírito Santo, ligado a tanta prática de pecado. Não existe. Primeiro, se você está bem com o Espírito Santo, antes de você pecar, ele te convence, não faz isso. Ele passa a ter um ciúme por nós, sabe? O Espírito Santo passa a ter ciúme por nós. Ele anda tão atrelado conosco que ele vai nos guiando. A Bíblia diz que quem tem o Espírito do Senhor é guiado pelo Espírito.